Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E aqui nesse vídeo a gente vai ver a parte 2 do tema que é como a salvação alcança a todos. Vamos pensar sobre isso? Então não sai daí não, querido. Fica comigo até o final. Vamos junto? Só antes, não deixe de se inscrever, né? Tá assistindo o vídeo, ainda não está inscrito, é rápido e fácil. Você vai clicar no botão que tem aí embaixo, inscrever. Aproveita e já clica no sininho. E pronto, já vai estar inscrito e vai receber a notificação a cada vídeo novo que estiver sendo colocado aqui no canal. Vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecer, você já vai ficar por dentro aí. Aproveita também e nos ajuda aí no nosso canal, ajuda a alavancar mais, mostrar esses vídeos para mais pessoas. Você pode fazer isso de duas maneiras. Uma delas é rápido, grátis e fácil, que é o famoso triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Curtindo, comentando e compartilhando, você está indicando para o YouTube que esse vídeo ele é importante, ele é relevante, e aí o próprio algoritmo do YouTube já vai mostrando ali na notificação, nos feeds para outras pessoas, e assim você nos ajuda a alcançar mais vidas. Sempre lembrando que a gente está aqui levando a palavra de Deus, então quanto mais pessoas assistindo os nossos vídeos, significa mais pessoas em contato com a palavra de Deus. Uma outra maneira que você pode também estar ajudando o nosso canal e o nosso ministério, já que esse trabalho aqui é totalmente independente, a gente não tem nenhuma ajuda de nenhuma instituição, é você indo no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, ou então no link que está na bio aqui do YouTube, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn. Você me seguindo nas redes sociais, nas bios, vai ter o link onde você vai acessar esses livros. A capinha deles está aparecendo aqui. São livros muito importantes. O Quem se importa com Deus ajuda muito naqueles questionamentos. Será que Deus realmente liga para mim? Será que onde estava Deus quando aconteceu aquela catástrofe, aquela tragédia, aquele acidente, aquela perda? E esse livro vai orientar e ajudar bastante biblicamente nesse sentido. E o outro livro, o Perca Peso Tirando a Trave do Olho, ele nos ajuda a desenvolver, né, um cristianismo sem julgamentos na vida do outro, principalmente questões que às vezes a gente já cria um veredito sem perguntar, sem questionar, sem tentar entender, sem conversar, sem investigar a fundo, sem conhecer os fatos. Muita gente já vai simplesmente rotulando a determinados assuntos sem pesquisar, sem entender, e aí já acaba acusando os outros de pecadores, e às vezes a nossa vida também não está tão assim. Então vamos tentar entender esses dois lados. Esse livro, Perca Peso, Tirando a Trave do Olho, ajuda muito nesse sentido, tá certo? Vamos lá, parte 2 do texto de Romanos 3, 21. Esse é o segundo vídeo. Espero que você tenha assistido o primeiro, para que você possa entender esse melhor. Vamos lá, a leitura do texto. Romanos capítulo 3 e o versículo de número 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. No primeiro vídeo, espero que você tenha assistido, a gente falou sobre essa questão do mais agora, o que significa isso, e sobre essa questão do sem lei. Será que Paulo realmente está dizendo para nós que a gente deve abolir e esquecer todas as leis do Antigo Testamento? Então assista o vídeo anterior que tem a resposta a esses questionamentos. Que a gente vai ver mais dois pontos, e o terceiro ponto, continuando, já que a gente viu 2 pontos no primeiro vídeo, continuando aqui, esse vídeo é uma continuação, o terceiro ponto é exatamente sobre essa expressão se manifestou. Diz, mas agora, sem lei, se manifestou. O que significa isso? Primeiro, vamos dar uma lida na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, os versículos de 22 até o 26, aqui da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, juntando com esse texto de Efésios 2, o que a gente tem? Vamos dar uma lida em Romanos 3, também a partir do versículo 22 até o 26. Romanos 3, do 22 ao 26, diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, esse se manifestou nada mais é do que dizer Cristo veio. Então diz agora, mas agora, sem lei se manifestou a justiça, ou seja, através da vinda de Cristo, a justiça então veio a se manifestar, testemunhando a lei e os profetas. Tudo aquilo que a lei e os profetas profetizaram a respeito de Jesus. Tudo aquilo que a lei apontava, lembra que a gente falou das leis cerimoniais? Hoje você não tem que praticar as mesmas cerimônias. Hoje você não vai matar um animal, você não precisa ter uma bacia de bronze. Mas se você não entende nada do que acontecia no tabernáculo, no átrio exterior, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, se você não entende essa diferença de lugares, se você não entende o que significa o candelabro, para que servia a bacia, para que servia a água, para que servia o fogo, para que servia o pão, a mesa, eu recomendo assistir os vídeos correspondentes à carta aos Hebreus. A gente já tem uma playlist aí inteirinha e a gente fala muito sobre isso dos capítulos de 3 ao 7. A gente detalha muito cada item, todos os itens do tabernáculo. A gente explica sobre essa questão do tabernáculo. Então vai lá na nossa playlist e assista os vídeos. Se você quiser dar uma busca por nome ou dar uma leitura para você ir em alguns vídeos específicos, ou então ler o texto, os textos bíblicos que falam ali a respeito do véu, a respeito do tabernáculo, você então assiste os vídeos específicos ou maratona, assista os vídeos do 3 ao 7, para você entender melhor sobre isso, porque eu não vou dedicar o meu tempo aqui a esse tipo de detalhe. O que a gente precisa entender aqui, para entender Romanos, é que eu não preciso daquelas práticas que eram feitas no tabernáculo pelos sacerdotes e nem da maneira como era feita ali pelo povo, juntamente com os sacerdotes. Mas, se eu não entendo nada daquilo que acontecia no tabernáculo, eu vou ter muita dificuldade para entender a obra de Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo. É por isso que muita gente se confunde e até mistura cristianismo com espiritismo. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender, a pessoa não parou para estudar, não entendeu os itens do tabernáculo, para que servia. Porque tudo aquilo profetizava a respeito de Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que Jesus Cristo ele veio para testemunhar a lei e os profetas. A lei e os profetas, as leis, principalmente aqui Paulo está se referindo, as leis cerimoniais apontavam para Jesus Cristo. E as leis morais também apontavam para Jesus Cristo no sentido de que não tem como, a gente já viu aqui, em vídeos anteriores aqui do capítulo 3 mesmo de Romanos, que a manifestação da lei, a execução da lei, o cumprimento da lei é o amor. A gente já falou sobre isso daqui e a gente já leu o texto de Romanos 13, de 8 a 10, Romanos 8, 38, onde a gente vai ver que o amor ao próximo, ele está conscrito, ele está subscrito ali à questão do cumprimento da lei. Então, a obediência às leis morais, elas vão resultar exatamente no amor em atitude, no amor em atividade, no amor na prática. Então, a gente já viu aqui que não tem como você dizer que ama alguém se você desobedece à lei, se você descumpre a lei. Então, de jeito nenhum, a lei ela está esquecida. Então, Jesus Cristo ele veio para o cumprimento dessa lei. Ele é o cumprimento, ele é a própria lei. Se a gente não entende a lei, a gente não entende Jesus Cristo. Se manifestou, então, você pode substituir por Cristo veio. Ou seja, Jesus Cristo veio para manifestar a justiça para que as pessoas conhecessem a justiça de Deus que foi testemunhada pela lei e os profetas. Quem foi testemunhada? Não só a justiça de Deus, mas Cristo Jesus. Ele é o justo, ele é a própria justiça, ele é o próprio amor. E aí essa expressão testemunhada, é importante a gente detalhar também, a gente entender essa questão de testemunhada ali, pela lei e pelos profetas. Ou seja, Cristo ele é o centro do Antigo Testamento e também do Novo. Toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, ou seja, ela tem Cristo como centro. Todas as leis, tudo que aconteceu, todas as histórias, todos os episódios apontavam, se direcionavam para Jesus Cristo. E isso tem duas informações importantes. Você pode extrair diversos tipos de informações, você pode aprender uma série de coisas. Mas duas questões
elas são basilares, elas são alicerces quando a gente fala dessa questão do testemunhado, de que Cristo é o centro, de que a Bíblia é cristocêntrica. A primeira coisa é que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Quando a gente diz que a Bíblia é cristocêntrica, quando Paulo está falando que a lei e os profetas manifestavam Jesus Cristo, que Jesus Cristo ele veio para se manifestar a justiça que tinha sido testemunhada pela lei e pelos profetas, você precisa parar para pensar e falar assim, então o Antigo Testamento, o Deus é o mesmo do Novo. Parece óbvio, mas tem muita gente achando que o Deus do Antigo Testamento era um e com a vinda de Jesus Cristo esse Deus se converteu, se tornou bonzinho, aboliu todo o Antigo Testamento, que não presta para mais nada, e agora tudo se resume em simplesmente dizer Jesus Cristo é o meu Senhor. Não precisa praticar, não precisa ter amor, não precisa cuidar do próximo, não precisa obedecer lei, não precisa se preocupar com o pecado, não precisa de nada disso. Você vive na graça. É mentira. Isso é uma mentira. A gente não pode cair nesse enredo, porque isso está levando pessoas a pecarem, está levando pessoas a não terem intimidade com Deus, não buscarem a santidade. Sem santidade não tem busca, não tem aproximação, não tem, sem a palavra, sem o estudo da palavra, sem o conhecimento do Antigo Testamento, você não consegue entender toda a obra, a vida e obra de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Isso é uma tremenda mentira dizer que o Deus é diferente, que agora nós vivemos na graça como se o Deus da lei fosse um e o Deus da graça fosse outro. Quando Paulo está falando que se manifestou agora, sem lei, a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, isso aponta para Jesus Cristo e vai mostrar que Deus é o mesmo do início ao fim, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, é o Deus para quem você está orando, clamando e pedindo pela sua vida, o mesmo Deus que perdoou Davi, que perdoou Abraão pelas mentiras, que perdoou Isaac, que perdoou Jacó, é o mesmo Deus capaz de perdoar os seus pecados, e é o mesmo Deus que fala no Novo Testamento, vá e não peques mais. Como que a gente vai seguir em frente sem pecar se eu não conhecer a lei e não morrer através da lei para o pecado? Então, parece óbvio, mas essa frase é muito importante a gente entender que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo sem mudança nenhuma, porque em Deus não há mudança nenhuma do Novo Testamento. E a segunda coisa muito importante que a gente precisa aprender, se desprezamos e não entendemos o Antigo Testamento, não compreenderemos a profundidade, a largura e a dimensão de toda a vida e a obra de Jesus Cristo, como a gente já falou aqui. Mas vamos ver alguns textos que vão corroborar, que vão cooperar e se juntar nessa afirmação para que a gente tenha essa compreensão melhor. Primeiro texto, Efésios capítulo 3, versículos do 8 ao 19. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do 8 ao 19, fala assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quando Paulo está falando largura, comprimento, altura e profundidade, isso aponta para o tabernáculo, e a gente não consegue viver tudo aquilo que o tabernáculo representava em Cristo Jesus, e a gente não vai conseguir viver isso sem a gente entender todas essas questões. Vamos dar uma lida na primeira carta de Pedro, capítulo 1,
versículos 10 e 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Repare que está falando aqui que nos profetas estavam o Espírito de Cristo, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Então, muito interessante a gente observar aqui a expressão de Pedro e a gente perceber que era um entendimento do povo que pregava no Novo Testamento. Um outro texto também que vai mostrar para a gente a importância da gente conhecer o Antigo Testamento e entender que Cristo está presente ali e que a gente não pode deixar o Antigo Testamento de lado, é Isaías, capítulo 53. Então vamos dar uma lida lá? Livro do profeta Isaías, capítulo 53, fala assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque nas iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Já que tem várias informações, dentre elas a questão de que ele não tinha mais linhagem, né? Ele foi arrebatado, versículo 8, e de sua linhagem, quem dela cogitou, ou seja, ele não deixou descendentes fisicamente, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus, filhos de Deus também, descendentes dele pela fé, descendentes em alma, em espírito. Ele fala aqui também, Isaías vai falar aparecendo, mas parece que a gente está lendo um texto que foi escrito, por alguém que estava ali, que presenciou, que viveu tudo que Jesus fez. Mas não, isso aqui foi escrito 900 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo vir. Como se você escrevesse hoje alguma coisa que só fosse servir para daqui a 900 anos, imagina? 900 anos é muito tempo, querido. É muito tempo mesmo. E aqui está falando, exatamente apontando também, quando fala que Jesus foi levado como cordeiro, não tem como a gente entender como foi isso sem a gente olhar como era feito o cordeiro lá no Antigo Testamento, no tabernáculo. Então, todos os itens no tabernáculo apontam para Jesus. Então, essa justificação, que a gente vai continuar falando aqui ainda até o final do capítulo 3, ela é muito importante e a gente só consegue entender isso à luz do Antigo Testamento. Tá bom, gente boa? Espero que tenha sido bênção para a tua vida. Te espero no próximo vídeo, que
Que Deus te abençoe rica e abundantemente.